Ora, muito boa tarde, já estou aqui em direto, mesmo aqui ao minuto 20 horas a começar este programa ao Encontro da Serenidade e hoje o tema é alguns autocuidados básicos diários que devemos ter para encontrar a nossa serenidade, para conseguirmos viver o mais em equilíbrio possível no meio do caos, para o autoconhecimento, para o nosso equilíbrio interno. O meu nome é Madalena Aparício, já estão pessoas a entrar. Olá Paulo, um grande beijinho para ti. E para quem for assistir ao programa mais tarde ou amanhã, olá a todos, bem-vindos. Olá Ana Sá, bem-vinda. Olá Sérgio, tudo bem? Espero que estejam bem aí desse lado e que coloquem perguntas depois de eu falar um bocadinho, à medida que vão tendo algumas dúvidas, coloquem perguntas também, se eu souber responder eu respondo. Ora, muito bem, então, para quem não me conhece, o meu nome é Madalena Aparício, tenho a minha forma de estar, é uma forma de estar que representa um pouquinho aquilo que eu faço. Na verdade, eu ajudo pessoas a equilibrarem-se fisicamente, mentalmente, emocionalmente e principalmente energeticamente e espiritualmente, seja através de individual, seja através do grupo. Tenho um estúdio no centro da cidade da Maia, o meu estúdio holístico, onde atuo como terapeuta, terapias energéticas e desenvolvimento espiritual, como professora de yoga, de meditação e de dança e também formadora no âmbito do desenvolvimento humano, meditação, reiki, desenvolvimento espiritual, mediunidade, tudo que tenha a ver com esta nossa parte holística, com esta consciência holística. E é precisamente dentro desta linha que eu hoje trago-vos um tema muito interessante que está relacionado com os autocuidados básicos diários. Isto significa que não são apenas os cuidados pessoais que devemos ter, são autocuidados no foro holístico, no âmbito holístico, no âmbito global, ok? Então fiquem aí para se identificarem com alguns destes autocuidados e até mesmo para incluírem alguns na vossa rotina diária, porque vão perceber as diferenças em vocês, porque realmente eu vou também partilhar quais são os meus autocuidados básicos diários e depois também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre enviar-me uma mensagem privada, está bem? Entretanto, estou a perceber que está a entrar muita gente. Boa tarde Helena. Nini, boa tarde Andreia. Anabela, Maria José Sampaio, Jenny, diretamente da Alemanha. Boa noite, Sandra Tibério, boa noite. Ora, muito bem. Rosa, Ana, Maria, muito bem. Então começamos aqui a ter aqui já alguma massa, uma massinha para falarmos deste tema. Então, este tema dos autocuidados básicos, porquê é que eu trouxe? Porquê é que eu hoje trouxe este tema? Porque, na verdade, quando nós iniciamos um caminho de evolutivo, não é? ou até quando já estamos no caminho evolutivo de desenvolvimento humano, até mesmo de melhoramento enquanto o nosso ser, não é? Melhorarmos de dia para dia. Há práticas, ou como é que é dizer, há práticas diárias que é importante, que são básicas, que são importantes incluir na nossa rotina. Muitas vezes eu deparo-me com situações de pessoas que à partida já estão num caminho espiritual, ou seja, já pressupõem, já à partida,
uma consciência, uma percepção, um conhecimento mais evoluído, e a parte básica da vida, como por exemplo a alimentação, os cuidados da mente, isso não é rotina. E claro que muitas vezes as pessoas estão em desequilíbrio e é preciso esse reajuste, porque estas práticas básicas diárias, este autocuidado básico diário é básico, serve precisamente para nós nos sentirmos melhores mesmo no meio do caos. E quando estamos a fazer um caminho evolutivo com mais consciência, quando começamos, por exemplo, no caminho da meditação, no caminho do yoga, no caminho do reiki, no caminho das terapias e até mesmo no caminho mediúnico, não nos podemos esquecer que nós somos seres humanos e que vivemos na nossa condição terrena. Então é importante, na nossa vida do dia a dia, trazermos estes autocuidados terrenos que fazem toda a diferença na nossa vida, ok? E eu trago de uma forma holística, então vamos perceber o que é isto. O holismo significa global, todo, e se nós começarmos a olhar para nós, além do corpo e além da mente, não é? Vamos perceber que temos um coração que sente, vamos perceber que temos a nossa energia vital, não é? Que não se vê, mas também se sente, e temos o nosso espírito, que não deixa de ser energia, mas é o que nos liga à espiritualidade. Então, ter esta noção que estas 5 dimensões integram o nosso ser, não é? A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional, a dimensão energética e a dimensão espiritual, são 5 dimensões que constituem o nosso ser. Ou seja, quando nós olhamos para nós, é importante olharmos além do físico. Por exemplo, o que é que eu estou aqui a dizer? Uma dor que apareça, por exemplo, na bacia, ok? Na bacia, nesta articulação, na articulação coxofemoral, e a dor aparece do nada. Não estou a falar em acidente, em trauma, ou uma batida, ou cair, não. A dor aparece do nada. O que é que acontece? Se formos só à parte física, não é? Nós vamos tratar. Podemos tratar com fisioterapia, podemos tratar com medicamento, mas quando nós temos uma visão holística, vamos perceber a causa dessa dor. E se é uma dor que aparece do nada, então nós temos que ir à parte psicológica, que pensamentos é que a pessoa teve ao longo da sua vida, ou teve num determinado momento da sua vida, que desencadearam um determinado tipo de emoções. E são emoções e até formas de estar na vida que acompanham a pessoa já há alguns anos. Então reparem, uma dor pode vir da forma de pensar e da forma de sentir. E provavelmente também podemos analisar a parte energética. Como é que está a energia daquela pessoa? Aquela pessoa energeticamente está bem? Será que aquela dor é mesmo dessa pessoa? Não será até de outra pessoa que energeticamente a pessoa tenha características de sentir sensitivas, por exemplo, não é? Então é importante nós olharmos para nós com esta união, com esta integração destas 5 dimensões, para tudo, não é só para as dores, é para tudo, não é? Saber observar-nos a esse nível. Isto foi só um exemplo que eu dei desta dor. Porque na verdade eu sigo pessoas, eu oriento pessoas e muitas vezes escarafunchamos, não é? Vou escarafunchar para perceber qual é a causa daquela dor, qual é a causa emocional daquela dor, porque a causa emocional daquela dor já pode ter começado lá atrás. Então esta visão mais holística ajuda-nos a sair do quadrado do corpo ou até do corpo e da mente, porque somos mais, não é? Somos seres holísticos. E é nesta perspectiva que eu trago os autocuidados básicos, nesta perspectiva holística. Então, se começarmos pelo corpo, há alguns cuidados básicos que é importante nós termos para o nosso bem-estar. E agora reparem, bem-estar, saúde, não é? A saúde
não é só a ausência de doenças. Nós não podemos, não devemos ligar a nossa saúde apenas ao físico, não é? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não é? O facto de termos saúde significa que a pessoa deve ter uma multidisciplinaridade de comportamentos que o leve a adquirir a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social e a saúde espiritual. Não é? Então estão a ver também aqui estas várias dimensões ligadas à nossa saúde. Normalmente as pessoas ligam a saúde só à parte física, mas nós também, e agora começa-se a falar mais na saúde mental e, claro, na saúde emocional, mas também é importante perceber a saúde energética e a saúde espiritual, que a grande maior parte das pessoas não está nem aí. Só uma minoria da sociedade, não é? Só uma minoria é que já começa a pensar também mais fora da caixa e começa a pensar também a pensar e a praticar e a fazer algo pela saúde energética e pela saúde espiritual. Mas isto, tal e qual como eu disse no último direto, que foi na segunda-feira passada, tudo vai depender da consciência, do nível de consciência que a pessoa está no seu processo evolutivo. Não é? Eu posso estar aqui a falar com alguns de vocês vão entender, outros de vocês não vão entender patavina, nem querem, nem vos apetece, vão desligar, tchau, não apetece. Porquê? Porque isto não chama, porque provavelmente ainda estão num nível evolutivo que não lhes permite entender a energia, por exemplo, e muito menos a parte espiritual. Portanto, e nós temos que respeitar o timing evolutivo de cada um. E quando nós já temos um pouco mais de conhecimento e praticamos no nosso dia-a-dia este conhecimento que vamos tendo, a responsabilidade também é maior. A responsabilidade por nós e pelos outros, está bem? Portanto, isto só para dizer que estes autocuidados também são práticas, são ações que nos trazem mais saúde física, mais saúde mental, mais saúde emocional, mais saúde energética, mais saúde espiritual. E muitos deles, principalmente os autocuidados físicos, 3 deles estão provados cientificamente que atrasam o processo de envelhecimento e o aparecimento de doenças que aparecem precisamente com o avanço da idade e, claro, com comportamentos de risco, não é? Então vamos começar aqui pela parte, à medida que eu vou falando, se vocês tiverem aí alguma dúvida, podem colocar a vossa questão que eu também vou respondendo, está bem? Então, começando pela parte física, pela dimensão física, o primeiro autocuidado a ter em conta é o sono, a qualidade do nosso sono. Ter um sono reparador. Um sono reparador é possível com 7 a 8 horas de sono, mas de sono seguido, não é? E provavelmente tu que estás aí desse lado vais-te começar a rir. A mim basta-me dormir 5 horas. Eu não tenho tempo para dormir 7 a 8 horas. Pois é, não tens tempo para dormir 7 a 8 horas ou não tens um sono reparador e as consequências disso vão aparecendo mais tarde, a nível celular, a nível biológico. Porque durante o sono acontece uma série de transformações, por isso é que se chama sono reparador. Acontece uma série de transformações, quer ao nível das moléculas, quer ao nível das células, quer ao nível dos órgãos, quer ao nível da química do corpo, que nos permite reparar tudo aquilo que fomos desgastando ao longo do dia, não é? Porquê? Porque nós ao longo do dia, com o nosso dia, com a nossa vida normal, vamos desgastando fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e energeticamente. Então nós temos que ter um sono reparador de 7 a 8 horas, é o que está provado cientificamente, para que o sono seja reparador e para que, lá está, para evitar o aparecimento antecipado de possíveis doenças naturais que aparecem com o aumento da idade, por exemplo, Alzheimer, as diabetes também,
Portanto, é importante esta parte do sono. Depois, outra coisa muito básica ainda nos autocuidados físicos é a alimentação, não é? A alimentação que muitas vezes eu deparo-me com pessoas que a maioria daquilo que comem ao longo do dia são alimentos processados, são alimentos industrializados, são alimentos que não têm vida, não é? Porque é mais rápido, porque é mais prático, mas com o tempo as células do corpo e a química do corpo vai alterar, porque vai ter as repercussões. Então é muito importante nós fazermos uma alimentação com cerca de 85% vegetais na alimentação, não é? E a alimentação deve ser adequada à necessidade de cada pessoa. Não vale a pena estar aqui a falar de um tipo de alimentação referência, não é? Porque cada pessoa é única. Nós, apesar de sermos todos iguais, temos o mesmo número de células, o mesmo número de órgãos, os mesmos sistemas, nós somos diferentes, não é? Somos diferentes na altura, somos diferentes no tom de pele, somos mais magros, mais gordinhos, o nosso tom de voz é diferente, mas acima de tudo a nossa forma de estar na vida é diferente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir também é diferente. Isso também vai interferir na biologia e na química do corpo. Então a alimentação deve ser adequada à necessidade de cada um, não é? Saber comer, o que é que isto significa? Saber comer com qualidade. Não é ao nível da quantidade, não é retirar, depende de cada pessoa, mas é muito importante comermos com qualidade. E claro, não é? Hoje em dia a qualidade dos alimentos, principalmente naturais, ditos naturais, coloca-se muito em causa devido aos químicos que se colocam nos alimentos, mesmo aqueles que vêm da terra, aos químicos que se colocam na terra também para fertilizar. Então, muitas vezes nós precisamos de suplementação, mas só os nutricionistas e as pessoas ligadas a esta área, não é que devem fazer a respectiva análise da pessoa e recomendar consoante as necessidades da pessoa. E desse lado, está aí alguém que tenha esses cuidados, os cuidados do sono e os cuidados com a alimentação? Respondam para eu também perceber para quem é que eu estou a falar neste momento, está bem? Então a alimentação é muito importante, evitar alimentos processados, evitar os açúcares, evitar os sumos que contêm muito açúcar, contêm muitos corantes, muitos conservantes, não é? E tentar ser o mais orgânico possível. Eu não estou aqui a falar para deixarem de comer carne, para deixarem de comer peixe, não estou a falar nada disso, não é? Nada, porque cada pessoa come aquilo que faz sentido, o processo alimentar faz sentido, mas dentro daquilo que come é importante comer alimentos com vida, para trazer energia para dentro de nós, não é? Seja a fruta, sejam os legumes, sejam os cereais, não é? E depois comer também de forma variada, mas acima de tudo, para quem tiver dúvidas, consulte um nutricionista, um profissional ligado à alimentação saudável, precisamente para poder analisar as necessidades de cada pessoa e adequar a alimentação, não em perca de peso, mas principalmente para trazer uma boa nutrição à pessoa, porque esta boa nutrição, aliada com o sono de 7 a 8 horas, vai nos ajudar também à parte mental e naturalmente à parte emocional e à parte energética, porque lembrem-se que nós somos esta integração destas 5 dimensões. Então nós não nos definimos só como um corpo físico ou como aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto, não, nós somos esta integração. Portanto, para falar de bem-estar ou para falar de saúde, não é? Nós temos que vir vir a cada dimensão, está bem? Neste momento, para quem está a entrar agora, bem-vindos,
Estamos a falar da dimensão física, dos autocuidados físicos básicos diários que é importante termos para conseguirmos equilíbrio na nossa vida, para conseguirmos bem-estar, saúde e principalmente também conseguirmos estar bem no meio do caos, que o caos é a vida a acontecer, ok? Então já vimos como primeiro fundamental dormir, ter um sono reparador de 7 ou 8 horas por noite, ter uma alimentação saudável em que prevaleça a alimentação orgânica, não é? Aquela alimentação com vida e não a alimentação processada ou industrializada, porque devido à quantidade de químicos e de conservantes que tem, ok? Depois, outra coisa também que é básica é a prática do exercício físico. O nosso corpo foi feito para se mexer, não foi feito para estar parado, não é? Provavelmente muitos de vocês sentiram nestes 2 anos e principalmente no primeiro confinamento que tivemos, se calhar mais parados e se calhar até diferentes, não é? Principalmente para quem lida com pessoas idosas, pode ter percebido que o facto de estarem mais paradas afeta a parte cerebral. E eu tive isso na minha família e vivencio isso na primeira, não é? Ali ao meu lado. Mas provavelmente vocês perceberam nos idosos e se calhar até mesmo em vocês, que quanto mais parados estão, não é? Mais pachás ficam, menos vontade têm de agir. Porquê? Porque todo o metabolismo começa a ficar mais lento. Se o metabolismo fica mais lento, a nossa forma de pensar também vai ficando mais cómoda e principalmente as nossas ações no dia a dia. Portanto, o exercício físico, além de trazer benefícios ao nível do metabolismo, também traz benefícios ao nível muscular, ao nível articular, ao nível cardiovascular, não é? E principalmente também ao nível mental e emocional. Portanto, a prática do exercício físico é outro autocuidado que nós devemos ter para o nosso bem-estar geral. Reparem, mesmo quem já esteja num nível de consciência mais ligado à parte espiritual ou à parte da espiritualidade, não é? É muito importante, ou até mesmo da mediunidade, é muito importante ter estas práticas no seu dia-a-dia para poder suportar a giganteza que é, não é? Estar em contato com a espiritualidade. Então o corpo tem que estar forte e tem que estar equilibrado, a mente tem que estar focada, equilibrada, não é? Emocionalmente nós temos que estar bem, porque é para a nossa energia estar bem, senão não faz sentido, não é? Se nós estamos em desequilíbrio em algo básico, como é que nós podemos entrar em contacto, não é? De uma forma mais ampla com a espiritualidade sem ficarmos doentes? Estão a entender? Portanto, eu estou a falar para todos, não é? Estou a falar para pessoas que ainda nem sequer têm uma consciência mais ligada à espiritualidade, ainda podem estar mais ligadas ao físico, mas nós somos todos seres humanos. As nossas necessidades são iguais para todos, ok? Então já vimos sono reparador de 7 a 8 horas, alimentação saudável e adaptada e adequada a cada pessoa, com prevalência de alimentos mais orgânicos, em vez de ser alimentos processados. Depois temos a prática do exercício físico. Pelo menos estas 3 são básicas. Depois temos mais. Temos, por exemplo, fazer os detox, mas depois aí eu recomendo um profissional da nutrição para recomendar qual o melhor detox para a necessidade daquela pessoa. Depois há outra prática que eu posso partilhar com vocês, que é uma das práticas que eu faço também diariamente, além do sono, além da alimentação e do exercício físico, faço a minha higiene oral todos os dias.
E quando eu comecei a integrar ensinamentos que aprendi quando me integrei no mundo do yoga, fez toda a diferença. E eu há 4 anos que tenho esta prática diária e faz toda a diferença, que é a nossa higiene oral. Então eu vou partilhar, não vou fazer aqui como é óbvio, mas vou partilhar com vocês como é que eu faço todos os dias. Ainda ontem ou no sábado, partilhei com os meus alunos que estão a participar no curso de Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no dia-a-dia, que começou este fim de semana, e tivemos precisamente a falar, de uma forma um bocadinho mais aprofundada, destes temas. Então, uma das práticas que eu vou partilhar com vocês é a higiene oral que eu faço todos os dias, que é um copinho de água morna, uma colherzinha de café de óleo vegetal de coco e uma gotinha de óleo essencial de tea tree, a árvore do chá. Então, primeiro bochecho, depois também gargarejo para limpar tudo isto, e depois tenho um raspador de língua em cobre, e isso faz toda a diferença, para raspar a língua, não é? Porque na língua vão-se acumulando placas e vão-se acumulando bactérias, não é? Durante a noite, etc. E raspo. E só depois é que lavo os dentes com a escova de dentes e com a pasta de dentes. Faz toda a diferença. Experimentem. E até vou-vos dizer, há aí alguém que faça isso? Há aqui alguém que já faça esta higiene oral? Experimentem e depois coloquem amanhã nesta live que vai ficar disponível no meu Instagram, no perfil, coloquem nos comentários se experimentaram, se sentiram diferenças, está bem? Porque este autocuidado básico também é muito importante. Tenho aqui uma question. Porquê é que o raspador de língua tem que ser de cobre? Olha, primeiro porque o que é que acontece? Se fizeres, por exemplo, com um raspador de língua de plástico, não tem tanta, ou seja, não te liberta tanta, desculpem lá, porcaria da língua, ok? Acumula até. E o de cobre é mais fininho e o facto de ser de cobre também acaba por limpar também alguma parte energética que se pode acumular aqui, está bem? Portanto, agora, há uma coisa que eu alerto, não façam sempre que lavem os dentes, ou seja, nós lavamos os dentes no mínimo 3 vezes por dia, não é? Ou 5 vezes por dia. Façam só uma vez por dia, normalmente de manhã, está bem? E não estejam a fazer, basta 3 vezes, raspar 3 vezes e já percebem essa diferença. Olá, Susaninha! Isso, ok, está bem? Depois, há mais cuidados básicos, mas eu trouxe aqui, estes mais básicos, senão nunca mais saímos daqui, não é? Depois, já vimos estes cuidados básicos a ter em conta com a nossa parte física. Agora vamos à parte da mente. Cuidados básicos ao nível da mente. Que cuidados básicos são esses? Claro que nós temos que ter cuidado com o tipo de pensamentos que temos na nossa mente. Mas para termos cuidado e conseguirmos dominar o tipo de pensamentos que paira na nossa mente, nós temos que ter a capacidade de autoobservação. E para termos a capacidade de autoobservação, nós precisamos o quê? De meditar. Nós precisamos de saber respirar. Nós precisamos de saber relaxar. Estão a entender? Então, a meditação, para mim, é a melhor prática para o autocuidado básico diário referente à mente. Porque a meditação, com a prática diária, vai nos ajudar primeiro, a diminuir a nossa frequência cerebral, porque durante o dia, muitas vezes, ela está muito intensa, está muito rápida, e provavelmente o tipo de pensamentos que temos não são pensamentos mais positivados, não é?
Grande maior parte das pessoas tem pensamentos negativados, logo isso vai desenvolver emoções negativadas, logo vai determinar a qualidade da nossa energia, ok? Então é muito importante a meditação, praticar meditação. Ok, eu não sei meditar, eu não consigo meditar, tenho que começar pelo princípio, ok? Comece pelo princípio, pode começar, por exemplo, com a prática de yoga. A prática de yoga é outro autocuidado que é importante ter e que, se vocês perceberem, yoga significa união, significa integração. E integra o quê? Os cuidados do corpo, os cuidados da mente e os cuidados da energia. Então a prática de yoga também vai ajudar a ter cuidados com o corpo, mas também vai ajudar a ter cuidados com a nossa mente e, naturalmente, com a nossa energia. Mesmo se a pessoa não perceba nada da energia, mas vai sentir, ok? Portanto, meditação, prática de yoga. Outro tipo de autocuidado que também é maravilhoso, que é o relaxamento. E quando eu falo em relaxamento, eu falo em descontração total. Saber relaxar a musculatura. Porquê? Porque nós, durante o dia, com o nosso dia-a-dia, nós vamos acumulando tensões. E não são tensões só de pegar em cargas, são tensões derivadas da nossa forma de pensar e da nossa forma de sentir, que o corpo reage, muitas vezes contrai, mesmo nós não tendo esta consciência. Então, à noite, antes de dormir, é fundamental fazermos uma prática de relaxamento. E aqui a prática de relaxamento até pode ser pode ser guiada, ao contrário da meditação, ok? Claro que eu recomendo, o que é que eu recomendo aos meus alunos que já começaram o processo de meditação e já meditam? É meditação no silêncio, é meditação para dentro, sem a muleta da meditação guiada, senão nunca mais, não é? Isto é como o exercício físico. Se nós queremos mudar o nosso corpo, temos que treinar, mas somos nós que temos que treinar, não pode ser nenhuma máquina a treinar por nós, não é? Então, com a mente é exatamente a mesma coisa. Para entrarmos num processo de meditação com consciência no momento presente, nós temos que treinar. E não é treinar guiado. Pode ser numa primeira fase, sim, mas depois a pessoa tem que treinar toda a parte neuronal, tudo o que está a ver, o que tem a ver com o seu sistema nervoso central, tem que ser a própria pessoa a estar presente, a fazer todo aquele exercício da mente, até conseguir ter a mente plena, conseguir ter a mente limpa, passiva, consciente e, claro, o caminho até aí ainda é preciso treino, está bem? Então, no que diz respeito aos autocuidados da mente, vimos a meditação, a própria prática de yoga, não é? O relaxamento, e o que o relaxamento pode ser, o relaxamento também por vocês, deitados, antes de dormir, se vocês forem a alguns programas meus do Ao Encontro da Serenidade, a grande maior parte tem no final um relaxamento, está bem? Mas também pode ser relaxamento com massagens, a pessoa propor-se a uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, fazer uma massagem para relaxar, porque a massagem também vai ajudar ao nível físico, vai ajudar ao nível também mental e, consoante o tipo de massagem, ao nível emocional e ao nível energético, ok? Portanto, e claro, isto tudo ajuda-nos o quê? Ajuda-nos, primeiro, a ter uma mente, não é, com pensamentos mais positivados, logo sabermos gerir e lidar com as nossas emoções, porque a partir do momento que sabemos lidar com isto tudo nosso, conseguimos compreender o outro e conseguimos lidar com o outro, não é? Como eu disse também na semana passada, nós não vivemos sozinhos no cimo da montanha, não é? Nós vivemos de relações, seja familiares, seja sentimentais, seja profissionais, seja de amizades, não é? Então o outro está sempre presente na nossa vida também para nos ajudar a evoluir, seja de que forma for, está bem? Então, isto tudo serve para também sabermos dominar a nossa mente, agora perdi-me, de vez em quando há assim estas brancas, não é? Mas é isso, é precisamente para conseguirmos ter também uma perspectiva de vida
não tão negativada, não tão limitada e não tão afunilada, e conseguirmos ter uma perspectiva de vida mais ampla, uma forma de estar na vida mais ampla, um conhecimento mais amplo, uma percepção mais ampla, porque isto vai nos trazer mais relatividade perante algumas situações da vida que nos desencadeiam stress, ansiedade, depressão. Então tudo começa em nós, não é nos outros nem é nas situações, é em nós. Quanto mais não seja a nossa forma de lidar com a situação, está bem? Então, já vimos físico, já vimos mental, emocional, que é outra dimensão. Que tipo de cuidados emocionais devemos ter? Ora, muito bem, para conseguir chegar a esta percepção da nossa parte emocional, não é? Claro que a mente tem que estar trabalhada. E claro, se tivermos um corpo físico saudável, se o nosso corpo estiver, a nossa química do corpo estiver saudável, não é? Se as nossas articulações estiverem saudáveis, se os nossos músculos estiverem saudáveis, se os nossos órgãos estiverem saudáveis, não é? Se o nosso sistema endócrino estiver saudável, será muito mais fácil e rápido virmos ao andar de cima para virmos aqui ao andar do meio, não é? Saber lidar com as emoções. E saber lidar com as emoções remete-nos para a autoobservação. Sem julgamento. E um dos autocuidados básicos diários é permitir-nos sentir. Em vez de guardar a emoção ou o sentimento debaixo do tapete, porque aquilo vai trazer dor, não é? Ou algum sofrimento, é nós permitirmos vivenciar aquela emoção, mesmo que seja uma emoção negativada, porque é muito fácil arrumar para canto, depois eu vejo isto, não é? Inclusive, não é? Há emoções, não é? E estados emocionais bloqueados que só mais tarde é que vêm ao de cima, não é? Então é muito importante, e depois trazem muito sofrimento. Então é muito importante, em primeiro lugar, nós permitirmos viver as emoções. Se é para chorar, é para chorar. Se é um choro de tristeza, é o momento para chorar de tristeza. Se é um choro de gratidão, é um momento de chorar de gratidão. Se é um choro de limpeza da alma, então vamos limpar a alma, não vamos conter. Porquê? Porque ao conter, isso vai criar um bloqueio energético. Não é? E que vai ser prejudicial para o nosso corpo, seja para o corpo físico, seja para a mente, seja para a emoção e principalmente para a parte energética, que pode afetar a parte espiritual. Então estão a ver que é importante esta visão holística constante, ok? Depois, claro que quando nós estamos na parte emocional, nós muitas vezes precisamos de ajuda, ok? Mesmo aqui na parte da mente precisamos de ajuda, então às vezes recorrer a um terapeuta, recorrer a um tipo de terapia mais ligada à parte emocional, a um psicólogo, é muito importante porque às vezes nós sozinhos não conseguimos. Precisamos já de ter uma mente bastante ampla, numa forma de estar na vida com mais consciência, está bem? Mas acima de tudo é saber viver, vivenciar aquela emoção e olhar é sentir, permitir sentir. E nós, na verdade, quando eu digo nós, a sociedade, a grande maior parte das pessoas usa muito mais o racional, não é, do que o sentir. Até há pessoas que têm vergonha de sentir. É verdade. Então vão bloqueando. E claro, depois mais tarde, o corpo, não é? O corpo vai somatizar a forma de pensar e a forma de sentir. Não é? O exemplo que eu dei no início, a dor na bacia ou na articulação coxofemoral, não é? Uma dor que apareceu do nada. Não é do nada, é da forma de pensar e é da forma de sentir. E que, numa determinada altura da vida da pessoa, porque a pessoa começou a fazer algo diferente, aquilo vem tudo aquilo que estava bloqueado, que a pessoa pode ter bloqueado durante anos e anos. Ok? Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, ou se quiserem partilhar alguma coisa, escrevam. Eu raspo a língua há um tempo, mas com um raspador de plástico, não geni.
Experimenta a diferença do raspador de língua, que o raspador de língua tem umas arestas muito mais fininhas, consegue ir mais lá atrás e consegue retirar ali toda a porcaria, ok? Eu comprei o meu primeiro que comprei na escola de yoga, mas os outros seguintes, eu tenho sempre, para nunca me faltar, comprei na internet. Mas eu, se calhar hoje em dia já deve haver aí à venda, em alguma loja, ok? Ora, muito bem. Então, vamos passar agora para a dimensão energética, a energia. Vimos a dimensão física, vimos a dimensão mental, ou a mente, vimos a dimensão emocional e agora vamos à parte energética. Quando eu falo aqui em energia, refiro-me mais em energia vital, que é o resultado da nossa energia física, da nossa energia emocional, da nossa energia mental, não é? E claro, e também da energia física, também o que vamos comendo, os alimentos, o sol, etc. Então estão a ver que mesmo ao falar em energia, nós falamos da parte física, não é? E falamos dos alimentos. E agora reparem, se eu não tenho um sono reparador, agora vamos ao início, se eu não tenho um sono reparador de 7 a 8 horas, que duram 4 a 5 horas por dia, não é? Será que eu no dia seguinte vou ter energia suficiente e vou estar suficientemente bem para o desgaste que eu tenho durante o dia? Ok? Claro que há pessoas que por norma dormem só 5 horas, ok? E dizem e acham que 5 horas chega. Isto é tudo muito giro quando as pessoas têm vitalidade, mas com o tempo e com a forma de estar na vida, talvez de algum stress, de alguma ansiedade, acaba sempre por o desgaste, não é? Vir ao de cima. E aliás, e está provado cientificamente que dormir 7 ou 8 horas do dia traz saúde, ok? Aliado à alimentação e à prática do exercício físico regular. Portanto, aqui em termos de energia, para quem já tem esta consciência energética, não é? O que é importante? Quando nós já temos esta consciência energética, é sinal que nós já temos consciência física, consciência cognitiva e consciência emocional, não é? E não é só ter, lá está, é agir, é praticar, é aplicar no dia-a-dia. E o aplicar pode dar algum trabalho, consoante o nível de resistência que a pessoa tem a fazer algo novo, ou a pensar de forma diferente, ou a começar a olhar para dentro. Tudo está interligado. Então, em termos energéticos, para quem já tem esta consciência energética, o que é que autocuidados básicos diários? Por exemplo, para quem é reikiano, para quem tem o nível 1, ou o nível 2, ou o nível 3, é auto-reiki. Auto-reiki diário, ok? Porquê? Ok, pode nem ser todos os dias, mas pelo menos que não seja uma vez por semana, que seja mais um pouquinho. Porquê? Porque o Reiki vai ajudar a equilibrar a nossa parte energética. Ao equilibrar também a nossa parte energética, nós vamos nos sentindo mais relaxados, a mente também vai aquietando, a parte emocional também vai se equilibrando, porque nós estamos todos interligados. Então, há aí algum reikiano desse lado? Se houver aí algum reikiano, diga eu, para eu saber. E dos reikianos, fazem auto-reiki? Para quem não é reikiano, a bioenergética, para quem também tem conhecimento sobre bioenergética, também fazer as práticas. E mesmo quem não é reikiano e quem não percebe nada disto, eu pergunto-vos, quando vocês têm uma dor de barriga, para onde é que vai a vossa mão? Para a barriga. Porquê? Porque vocês sentem conforto, não é? Apesar de acontecer algo fisiológico através do calor da pele, e a pele é uma resposta ao hipotálamo, etc., energeticamente também a pessoa vai se sentir melhor, não é? Temos aqui a Rosa Maria, a Jenny,
E fazem auto-reiki. Olha, é reikiana, mas não faz auto-reiki, não é? Então é importante fazer para sentir essa diferença, Jenny. Essa diferença e essa melhoria, não é? Eu muitas vezes atendo pessoas que já fizeram o nível 1 ou o nível 2 de reiki lá atrás, há muitos anos, e que nunca mais fizeram auto-reiki. A primeira coisa que eu digo é voltar a fazer os 21 dias, independentemente da linhagem que for, não interessa. O importante é trazer novamente essa ligação à energia reiki, porque faz toda a diferença no dia-a-dia. Na nossa forma de estar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na forma como nos relacionamos com as outras pessoas, na forma de estar nos ambientes, está bem? Então, além do auto-reiki, eu uso também cristais, pedras, cristais, que também cada cristal tem uma determinada vibração, tem um tipo de energia, que também vai nos ajudar na nossa parte energética e também na nossa parte física, na nossa parte mental e na nossa parte emocional. Então, usar cristais, ok, vocês perguntam, que cristais? Depende, cada caso é um caso, cada pessoa está com uma necessidade diferente, a pessoa tem uma consciência diferente, logo vai ter um tipo de energia diferente que vai precisar de um determinado cristal, portanto, cada caso é um caso. Claro que há cristais mais neutros, que as pessoas podem usar, o caso do quartzo, cristal, a selenite, o quartzo rosa, mas na verdade cada caso é um caso, então tem que ser analisado individualmente, está bem? Outra coisa que eu uso também todos os dias são óleos essenciais, aromaterapia, não é? Uso óleos essenciais, por exemplo, à noite, para relaxar melhor, uso durante as consultas para que a função daquele óleo específico pode ser ou de proteção energética, ou de limpeza energética, ou até de poder ajudar-me a acalmar a mente, ou quando eu preciso de mais energia também uso outro tipo de óleo essencial e andam comigo diariamente. Para onde eu for, os óleos essenciais vêm comigo, está bem? Só que temos que saber também usar os óleos essenciais, lá está, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma necessidade diferente e, claro, então é importante também analisar e direcionar o que é que a pessoa necessita naquele momento da sua vida, ok? E perceber como é que os óleos atuam naquela pessoa. Não é? Porque o mesmo óleo pode atuar de forma diferente em pessoas diferentes, não é? A tua forma diferente, ou seja, nós reagimos ao mesmo estímulo de uma forma diferente, então temos de ter também essa atenção, está bem? E os óleos essenciais também vão nos ajudar na parte energética, que é para mim, desde que eu comecei a lidar com a aromaterapia lá atrás, já nem sei, há 10, 9 anos mais ou menos, pronto, nunca mais parei de consumir os óleos essenciais, está bem? E ajuda na parte energética. Então vimos dimensão física, dimensão mental, dimensão emocional, dimensão energética e a dimensão espiritual. Autocuidados básicos que devemos ter quando já temos uma consciência mais espiritualizada, quando já temos uma forma de estar na vida mais coerente, ok? Independentemente da nossa crença, independentemente da nossa religião, independentemente da nossa filosofia de vida, não é? Todos os caminhos vão lá dar. Agora, a forma como nós vamos lá chegar e quando é que vamos lá chegar é que varia. Então, eu trago-vos também aqui três autocuidados básicos da nossa dimensão espiritual. O primeiro, eu não posso deixar de falar da meditação, que também faz parte da parte mental. Porquê? A meditação ajuda-nos a olhar para dentro, a meditação ajuda-nos a entrar em contacto com a nossa essência, com o nosso espírito, não é? E quando eu falo meditação, não é meditação 10 minutos, não é? É já uma prática contínua, regular, que nos permita
entrar em contacto com a nossa profundidade, está bem? Então, meditação, a oração, orar, não é? O orar, há determinadas orações que também que nos permitem comunicar, falar com a energia, com o bem maior, com Deus, com o que vocês quiserem chamar, não é? Mas ajuda-nos a trazer cá para fora o que está dentro de nós. Agora, não é orar, eu estou a orar porque preciso, mas estou aqui cheia de confusão interna, emocional, não. É importante haver a tal coerência, não é? Coerência entre o que nós estamos a pensar, estamos focados na oração e a sentir verdadeiramente a oração. Agora, orar só por orar, não é? A energia que vamos estar a vibrar é uma energia incoerente. Então a coerência, por isso é que eu disse, quando nós já temos uma consciência espiritualizada e aplicamos no nosso dia-a-dia, é importante nós vivermos em coerência, não é? Mas eu conheço pessoas que já estão num nível mais espiritualizado, mas que precisam de trabalhar muito a parte básica da vida, não é? Por exemplo, o sono, a alimentação, a prática do exercício físico, estão a entender? Então, olhar para nós nesta forma holística é fundamental para o nosso equilíbrio e para evitar também o aparecimento de doenças, está bem? Então vimos aqui na parte mais espiritual, na dimensão espiritual, estamos quase a terminar. Vimos a oração, a meditação e numa vertente ainda mais profunda da espiritualidade, para quem tem características parapsíquicas e que dessas características parapsíquicas usa a mediunidade também para desenvolver a sua essência, o seu espírito, não é? E muitas vezes entra em contacto com a espiritualidade, é muito importante a consistência desse tipo de práticas, não é? A consistência desse tipo de práticas. Mas esse tipo de práticas só faz sentido e só vai trazer benefícios para a pessoa em si e para o processo que está a acontecer, se a pessoa tiver este nível de consciência, né, este caminho desde o físico, esta consciência física e aplicar estes autocuidados e cuidar-se a esse nível, cuidar os pensamentos, o tipo de pensamentos que tem, praticar meditação ou yoga, mas principalmente meditação quando nós já temos uma consciência muito mais avançada no âmbito da espiritualidade. É importante isto, para quê? Para podermos saber lidar com a parte emocional, não é? Se os nossos pensamentos forem pensamentos negativados, ou se tivermos uma mente muito forte, e se não fizermos meditação, e não vamos saber lidar com as emoções, e somos pessoas que ainda têm aqui algum rancor, alguma tristeza, alguma mágoa, isso vai interferir na nossa espiritualidade. Isso não há dúvida. E muitas vezes pode fazer com que fiquemos doentes, não é? Porquê? Porque quando nós já estamos aqui a falar num âmbito mais mediúnico, dentro do campo da espiritualidade, num âmbito mais mediúnico, a energia que é consumida em todo esse processo é muita energia. E se o corpo não estiver em equilíbrio, se a mente não estiver em equilíbrio, se a parte emocional não estiver em equilíbrio, para quê? Para que a nossa energia esteja fortalecida, a pessoa pode ficar doente, não é? Então, para quem está aí desse lado, não sei se está aí alguém que entenda esta linguagem, não é? Esta profundidade já da espiritualidade que já
passa da espiritualidade do dia a dia e que já vai mesmo ao contacto com o plano espiritual. Não sei se tem alguém que entenda esta linguagem, mas é muito importante a nossa consciência e nós aplicarmos no nosso dia a dia estes autocuidados básicos. Senão o nosso corpinho físico não aguenta. Ok? Então é muito importante isto. Ora, muito bem, estamos na reta final deste direto. Se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem dúvidas sobre isto que eu falei, não é? Eu posso partilhar com vocês. Eu partilhei com vocês os cuidados básicos físicos que eu tenho, os cuidados da mente. Eu faço meditação, eu além de dar aulas de yoga e além de dar aulas de meditação, eu faço a minha prática de yoga todos os dias de manhã, faço relaxamento todos os dias à noite, preciso de relaxar o corpo, até porque durante a noite eu às vezes tenho bruxismo e preciso de relaxar, uso óleos essenciais para poder relaxar à noite. Estou muito atenta à minha parte emocional, não é? Como é que eu reajo, não é? Eu reajo a um estímulo e às vezes, não é? Eu tenho esta capacidade de olhar para dentro, às vezes até posso responder ou posso ter uma atitude mais impulsiva, mas rapidamente auto. E claro, cada vez tenho menos essas atitudes impulsivas, mas também tenho, sou um ser humano, não é? Em evolução. Portanto, em termos emocionais, tenho também é para sentir. E eu sou uma pessoa que sinto tudo a triplicar. Sinto o que é meu e sinto o que não é meu. Portanto, eu permito-me sentir. Está bem? Depende. Há coisas que eu não preciso de sentir, não é? Mas como prática, esta capacidade de integrar. Depois a parte energética, o que é que eu faço, não é? Além das terapias e além de cuidar da minha energia para poder estar nas terapias bem, não é? E eu também tenho os meus autocuidados, auto-reiki, a própria meditação, o próprio yoga também ajuda-me a cuidar da minha energia. Uso cristais comigo, uso cristais aqui no estúdio, tenho cristais em casa, tenho cristais na minha carteira. E óleos essenciais. Os óleos essenciais, como eu vos disse, uso sempre. E em termos espirituais, sim, tenho também os meus autocuidados espirituais, além disto tudo também faz parte, não é? Disto tudo que eu falei faz parte. A meditação também, a oração. Tenho cuidados espirituais mais específicos em mim, quase que tenho uns semanais, tenho outros mensais que fazem toda a diferença no meu bem-estar, naquilo que eu faço também como profissão, não é? Porque está tudo ligado também à parte espiritual. E também uma coisa também que às vezes eu até me esqueci há bocadinho, que é vocalizar mantras, não é? Os mantras também, tal e qual como a oração, também têm essa capacidade de nos elevar e há variedíssimos mantras, também há mantras para a energia, há mantras para o corpo, há mantras para o mente, há mantras para as emoções, mas também mantras que também nos vão ligar ao plano espiritual. Está bem? Portanto, deixem-me ver se há aqui alguma dúvida. Ninguém tem dúvidas? Toda a gente aí em casa aplica isto que eu falei, que eu tive aqui 1 hora a partilhar. Toda a gente aplica? Sim ou não? Ou sim ou nem? Quem aplica? Há bocadinho eu vi. Aqui algumas pessoas puseram o dedo no ar. Boa. Ok. Isso, Sérgio, faz sentido. Pois, só que não adianta fazer sentido, é preciso aplicar. E para aplicar nós temos que ter paciência, temos que ter calma, disciplina e consistência no que estamos nestas atitudes, porque senão rapidamente nós vamos fazer outra coisa muito mais cómoda. É preciso consistência, é preciso prática, é preciso repetir a atitude, o comportamento, que é para haver mudanças e para nós sentirmos as coisas. Senão, só nos lembrarmos quando o rei faz anos é que eu vou fazer uma meditação, ou quando o rei faz anos, ou quando eu preciso é que eu vou fazer auto-reiki,
ou quando eu preciso é que vou fazer uma massagem, ou quando eu preciso é que eu vou orar porque estou a precisar, não é? Então é importante trazer essa prática diária porque, meus amigos, faz diferença. Faz diferença em vocês, faz diferença em quem vos rodeia diariamente, faz diferença também, eventualmente, nas pessoas que se vão cruzam e descruzam. Porquê? Porque faz diferença dentro de vocês, ok? Alguma dúvida que tenhas, podes-me enviar mensagem privada ou então depois, mais tarde, colocar os comentários neste vídeo que vai ficar disponível no meu Instagram, no meu perfil, ok? Oh, Tiago! Um grande beijinho para ti, meu querido, uelele! Portanto, assistam e questionem-se. Isto que eu estou a dizer não é uma verdade absoluta, eu estou a partilhar algo. A verdade absoluta é precisamente os estudos científicos do sono, do exercício físico e da alimentação, que está provado cientificamente que vai trazer mais bem-estar e vai atrasar uma série de doenças que normalmente aparecem com o avanço da idade, está bem? E de resto é tudo fruto da minha experiência, do meu conhecimento e também da aplicação diária, da aplicação de muitas pessoas que me rodeiam também diariamente e eu constatar as mudanças nas pessoas, ver e elas próprias também sentirem e hoje em dia também a grande maior parte delas sente-se bastante melhor. Claro que isto não vai impedir de ficarmos, eventualmente, de apanhar uma constipação, de ficarmos doentes, porque cada caso é um caso e há outras coisas que eu não falei aqui que também fazem parte da nossa vida e fazem parte de nós. Mas, pelo menos, se tivermos, pelo menos, 3 autocuidados básicos a nível físico, o sono, a alimentação, o exercício físico, a nível da mente, o yoga, a meditação, o relaxamento, o ler, não é? E sermos mais positivados em termos de pensamentos, soubemos lidar com as emoções e olhar para dentro e permitirmos-nos sentir para poder integrar principalmente as emoções que nós fugimos delas, não é? A raiva, a tristeza, não é? Tudo isso é muito importante nós sentirmos isso. E depois, claro, em termos energéticos, para quem já tem este conhecimento mais ao nível da energia, ter estes cuidados, seja auto-reiki, seja cristais, seja os óleos essenciais, seja a bioenergética, não é? A gente tem mesmo o dançar e a prática do yoga também. A prática do yoga para a parte energética é maravilhoso. E para quem já tem esta consciência mais ao nível da espiritualidade, ter estes cuidados, estes cuidados diários ao nível da espiritualidade para se ligar à sua essência, ou então, eventualmente, para quem já tem uma prática já mais mediúnica, então também ter esses cuidados com a sua parte da psique também diariamente. Portanto, espero que tenham gostado. Para a semana, ainda vou ver se para a semana vocês, tal e qual como eu fiz da outra vez, proponham-me um tema dentro deste âmbito da espiritualidade, dentro deste âmbito do desenvolvimento humano, transpessoal. Coloquem, até mesmo do comportamento diário, não é? Ou desta parte mais holística, coloquem-me um tema, desafiem-me e eu para a semana estou aqui com este tema, não é? Como eu disse, passa a batata quente para vocês. Um grande beijinho e até para a próxima semana. Mua!